Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor JC Silva, com foco na lição A Oração de Gratidão pelo Conhecimento. Deixe seu feedback com seu like, seus comentários, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, me ajude a alcançar outras pessoas. Peço a você aí que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E você que já se inscreveu, incentive seus amigos, seus familiares a estar conosco também neste canal. Diga de onde você está conectado. O texto de referência está em Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Na verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, que é o comentarista da lição deste trimestre, ele frisa que pela oração nos comunicamos com Deus e cultivamos o necessário contato com o nosso Senhor para nossa constante edificação. O texto de referência está em Efésios capítulo 1, versículos 15 a 18, e eu vou estar pensando ao longo da lição. O objetivo da reflexão de hoje é mostrar 3 fatores que motivam a pessoa a orar, realçar a importância de o ser humano cultivar uma vida devocional diária de oração e apresentar pelo menos 3 objetivos que devem ser priorizados no cultivo de uma vida de oração. Como verbo transitivo direto, o termo orar, ele significa pedir, suplicar, rogar. No caso do cristão, os pedidos, as súplicas e os rogos, que são as orações intensas feitas com humildade e de forma contínua, são dirigidos a Deus Pai em nome de Jesus e com o auxílio do Espírito Santo, com o objetivo de a pessoa ser habilitada por Deus Pai a vencer as tentações, as adversidades e as situações de extremas aflições, bem como para a pessoa poder desfrutar das bênçãos da salvação. A oração modelo proferida por Jesus em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, fica bem definido essa verdade. Portanto, como a oração deve ser dirigida a Deus Pai com a ajuda do Espírito Santo, a oração ela deve sempre ser concluída em nome de Jesus, que é o único credenciado a interceder pelo ser humano junto ao Pai. Quanto aos fatores que nos motivam a orar, deve-se observar, antes de tudo, que na formação do povo de Deus na terra, a oração é o meio mais eficiente de a igreja coletiva e individual comunicar com Deus as suas necessidades com o objetivo de se fortalecer e ganhar autonomia espiritual para anunciar a mensagem de Cristo e o amor de Deus à humanidade. Por sua vez, por meio da oração, Deus se comunica a sua soberana vontade aos seus servos e suas servas, pois a oração ela é uma via de mão dupla. Por meio da oração, o ser humano se comunica com Deus e Deus ele se comunica com o ser humano. O primeiro motivo para o ser humano orar é um coração dominado pelo sentimento de gratidão a Deus pelas vitórias, pelas superações, pela comunhão com Deus e por seu imensurável amor através da sua graça. Em Colossenses, que é a carta paulina que mais se assemelha com a carta aos Efésios, Paulo chega a dizer: "E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos." A gratidão é o mais nobre de todos os sentimentos, pois sem gratidão a pessoa ela não consegue cultivar nem mesmo o amor próprio. Paulo, ao tomar conhecimento da forma como os cristãos de Éfeso eles estavam se conduzindo na fé cristã, ele diz: "Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações." Sem dúvida, as muitas perseguições à igreja primitiva provocaram muitas lutas na vida dos cristãos em Éfeso. E por certo, Paulo ele tinha conhecimento de tudo que se passava por lá, mas a gratidão a Deus pela forma como os cristãos responderam à graça salvadora e se mantiveram fiéis na dependência de Deus, motivou, inspirou Paulo a se lembrar deles em oração e a acompanhar de perto o desenvolvimento da igreja em Éfeso como um pai prazeroso que cuida dos seus filhos, como um cuidadoso agricultor que se alegra com as sementes que germinam e florescem. A gratidão, além de motivar Paulo a orar, motivou Deus a fortalecer a Paulo e a igreja fundada por ele e cuidada lá na cidade de Éfeso. O segundo motivo para o ser humano orar é a fé exercida pelos santos. Ainda que haja momentos aparentemente impossíveis de serem suportados ou superados, a fé resiliente é uma arma extraordinária. É um motivo que sobrepõe as mais ardentes provas e tribulações. A posição estratégica da cidade de Éfeso, uma cidade portuária com um comércio forte e em franca expansão, que atraía todos os tipos de pessoas com suas diferentes culturas e crenças pagãs,
e cuja forte influência da deusa Diana dos Efésios ou a Artemis dos gregos impunha uma cultura de idolatria e imoralidade, quase que obrigava todas as pessoas a seguir naquela tendência pagã. No entanto, os cristãos, se utilizando da fé, eles se mantiveram fiéis a Cristo, ganharam autonomia espiritual e ganharam também estrutura para contrapor as práticas nocivas à fé cristã e promover o reino de Deus ao propagar o seu amor e a sua graça pela humanidade. Em meio às lutas e provações, a fé foi um importante agente motivador para os cristãos de Éfeso e para Paulo perseverarem em oração e súplicas, consolidados e consagrados ao Senhor. O terceiro motivo é o testemunho dos santos, que além de motivar a pessoa a orar, estimula a fé sobrenatural e estimula a pessoa a acreditar que Deus realmente é quem ele diz ser e fará o que prometeu fazer em prol dos seus servos e suas servas fiéis na terra. Alguém que foi visitar Paulo na prisão testemunhou a ele da fé baseada em Jesus e da caridade, da prática do amor cristão exercitadas pelos cristãos na cidade de Éfeso. A exemplo do que ocorria na igreja em Éfeso, cada cristão precisa exercitar sua lealdade a Cristo, levando amor incondicional aos seus semelhantes e não apenas por simples obrigação cristã. O apóstolo João ele afirma que se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, diz João, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Jesus ele chegou a questionar dizendo, e se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados, não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Se apoiando nas instruções de Jesus, o apóstolo Paulo orientou dizendo, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Jesus foi incisivo em afirmar que caso uma pessoa se recuse a perdoar seus agressores, nem adianta postular o perdão divino. E o apóstolo do amor, ele conclui dizendo, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Assim como o testemunho quanto à fé em Cristo e o exercício prático do amor cristão motivou Paulo a orar, cada cristão precisa ter a mesma atitude, exercitar a fé, exercer o amor cristão de forma prática, inclusive liberando perdão aos que lhe perseguem, para receber o perdão de Deus que é buscado por meio das orações e também das súplicas. Havendo essa disposição, não só você terá motivação para orar mais ao meditar no seu próprio testemunho de fé e de amor cristão, quanto motivará muitas outras pessoas a seguir seu exemplo e criar o hábito saudável de uma vida devocional prática de oração resiliente e também de oração contínua. Quanto à importância de o cristão manter uma vida de oração, é necessário que haja disciplina, tanto no que se refere aos critérios bíblicos que devem ser observados quando uma pessoa se propõe a orar, quanto também na vigilância pessoal para que a pessoa consiga manter a regularidade, a intensidade e a disposição de tirar períodos especiais em oração, ganhar fôlego na jornada cristã e ser orientado por Deus por meio de estratégias divinas infalíveis, se alegrando na esperança, sendo paciente na tribulação e perseverando na oração. Dado as muitas necessidades pessoais aparentemente inadiáveis, se o cristão não tomar cuidado, ele só menciona pedidos para si diante de Deus e se esquece de outras questões que, se forem observadas, por vezes a pessoa nem precisa orar por si mesmo, pois Deus ele entra com providências necessárias, como foi o caso de Jó, que foi radicalmente curado fisicamente, emocionalmente e materialmente
quando ele praticava a intercessão pelos seus amigos acusadores, como você pode ver no livro de Jó, número 42, versos 10 a 12. As muitas dificuldades, as enfermidades, as perseguições, os mais diversos problemas enfrentados por Paulo na sua jornada cristã e no exercício do seu ministério, nem os muitos inimigos da cruz de Cristo impediram Paulo de interceder, de orar, de falar com Deus, fazendo orações e súplicas pelos cristãos lá da cidade de Éfeso. Paulo conhecia por experiência própria o poder da oração intercessória e se disciplinou para colocar em prática o que ele mesmo pregava. Além de ser abençoador para a vida de quem ora de forma intercessória, apresentando e representando outras pessoas diante de Deus, a intercessão ela é uma obrigação cristã que precisa ser colocada em prática. Em Romanos, capítulo 15, versículos 30 a 33, Paulo disse: Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Em Colossenses capítulo 4, versículos 2 a 4, Paulo ele reforça dizendo: Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Quando os judeus estavam sendo deportados para o cativeiro babilônico, por meio do profeta Jeremias, Deus orientou dizendo: Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Quanto à oração intercessória de Paulo pela igreja em Éfeso, ele agradece a Deus pela vida dos cristãos que já demonstram ter uma estrutura de fé e o amor cristão já consolidado em seus corações. Paulo intercede para que Deus lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação, intercede para que Deus lhes descortine as riquezas da herança eterna, acessível por meio da graça, cujo conhecimento é essencial para a vida cristã. Esses pedidos intercessórios feitos por Paulo lembram as palavras de Jesus que ele disse à mulher samaritana: Se tu conhecesse o dom de Deus e quem é que está falando com você, você pediria e ele te daria água viva. Ou seja, o cristão ele precisa ter conhecimento e acesso a essas bênçãos e elas podem ser direcionadas por Deus para a vida das pessoas por meio da oração intercessória que precisa ser exercitada em nossos dias. Gratidão e ações de graças também são itens lembrados nos comentários do bispo Abner Ferreira como algo que o cristão deve disciplinar a si mesmo para que nas suas orações tenha esses ingredientes. Com gratidão e ações de graças, a oração tem como foco maior a glória de Deus e não as realizações pessoais momentâneas. A vontade de Deus ela é colocada acima da vontade humana e ainda que a pessoa não tenha alguma de suas orações atendidas, ela é grata a Deus por seu amor, por sua graça, por sua bondade, por sua fidelidade e sua misericórdia. Por isso, realiza ações de graças em louvor a Deus, conforme está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, que diz: Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Mesmo porque, se o ser humano considerar apenas o que Deus já fez por ele, através do plano redentor consolidado na pessoa de Cristo, como também toda a sorte de bênçãos já concedidas em todas as áreas da vida, o ser humano chegaria à conclusão de que teria que ser eternamente grato a Deus, pois todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Davi, ele convidou os servos e servas do Senhor, dizendo: Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nessa mesma linha de orientação, Paulo diz: E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração,
E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Além da oração de gratidão e ações de graça, o cristão pode se mostrar grato a Deus por meio dos louvores que exaltam a sua bondade perpétua e também por meio das ofertas voluntárias para realizar melhorias no santuário de culto ao Senhor. A disciplina na oração leva o cristão a orar dentro do padrão estabelecido por Jesus nas Escrituras Sagradas, leva a pessoa a deixar de orar apenas por si mesmo, incluindo as necessidades de outras pessoas nas suas orações que são dirigidas a Deus Pai, e leva também o cristão a ser grato a Deus e apresentar a Ele ações de graças. E com isso, o cristão ele passa a seguir o exemplo dos apóstolos da igreja primitiva, que eram homens de Deus, homens de oração, e se aproveitaram dessa via de comunicação com Deus para demonstrar suas preocupações com os filhos de Deus, com os outros cristãos na terra. Em seus comentários, o bispo Abner Ferreira, ele pondera que a disciplina na oração também conduz o cristão a atuar de 3 formas em oração. Ele ora para se renovar espiritualmente, buscar orientação, direção e a graça divina. Ora quando tem uma necessidade especial a ser suprida na sua vida. Ora para interceder diante de Deus por outras pessoas que estão necessitadas de ajudas e também da intervenção divina. E com isso a igreja ela é edificada em unidade para a glória de Deus e para a consolidação plena da fé cristã na vida diária. Não basta a pessoa orar por orar. É preciso que haja objetividade quando uma pessoa se propõe a orar. O cristão ele vai conversar com Deus Pai com base no sacrifício de Jesus e ajudado pelo Espírito Santo, sabendo o que quer, sabendo o que precisa ser colocado diante dele em oração. A exemplo do que aconteceu com o apóstolo Paulo, que ele colocou diante de Deus pelo menos 3 objetivos que precisavam ser alcançados pelos cristãos da igreja em Éfeso, como também pelos cristãos ao longo da história da igreja na terra. O primeiro objetivo da oração de Paulo foi para que Deus provesse na vida dos cristãos o espírito de sabedoria. Isso porque não basta uma pessoa acumular informações importantes necessárias nas diferentes áreas da vida humana ao longo da vida. É preciso saber se utilizar de forma adequada essas informações para que haja sustentabilidade nos âmbitos material, físico e também espiritual. E a pessoa ela venha conseguir a construir e a manter um legado cristão positivo para as futuras gerações da humanidade. Tanto o conceito cristão quanto a prática de uma vida cristã saudável e sustentável precisa ser repassada às futuras gerações. E para que isso ocorra, é preciso que Deus conceda à sua igreja o espírito de sabedoria. Esse dom espiritual ele dá qualidade na forma como a mente humana ela processa as informações e as coloca em prática para atender os desejos da alma, que é a sede das emoções. O espírito de sabedoria condiciona o cristão a andar estritamente segundo a direção do Espírito Santo de Deus e a se aprofundar no conhecimento a respeito da vontade de Deus para a vida humana, o habilitando a entender, a discernir bem todas as coisas. O foco de Paulo na oração intercessória para que Deus concedesse bênçãos espirituais revela que as bênçãos materiais elas só podem ser consolidadas e desfrutadas na vida humana se primeiro o ser humano ele receber as bênçãos espirituais. Jesus deixou isso muito claro quando disse em Mateus capítulo 6, versículo 33, que primeiro a pessoa deve buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. O segundo objetivo da oração intercessória de Paulo foi para que a igreja de Cristo recebesse o espírito de revelação, a capacitação sobrenatural para desvendar os mistérios espirituais que envolvem a vida humana. E Paulo ele é específico ao dizer que o espírito de revelação deveria ser com base no conhecimento promovido pela comunhão do cristão com Deus. Isto porque o conhecimento humano ou místico, ele pode dar ao ser humano estratégias para se descobrir coisas ocultas ou ditas nas entrelinhas. Mas esse tipo de conhecimento, ele está sujeito a erros, a falhas e também ele produz engano. No entanto, a revelação com base no conhecimento de Deus, ela é perfeita, sem erros, sem falhas e nunca produz engano, pois ela está intimamente ligada com a sabedoria divina. O espírito de revelação realça, esclarece ao cristão
todas as verdades que Deus quer que os seus servos e suas servas saibam para consolidar a fé e se beneficiar da graça e do amor de Deus, como bem expressa o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, quando Paulo diz: Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Até o entendimento da leitura bíblica diária melhora com o Espírito de revelação, pois o Espírito Santo é o fiel intérprete das Escrituras, conforme Jesus instruiu, dizendo: aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. De fato, o cristão precisa ter interesse em se conscientizar da relevância de se conhecer ao Senhor na forma como ele tem se revelado por meio das Escrituras, na direção do Espírito Santo. É por meio desse processo de revelação que o cristão alcança a sabedoria espiritual para se conduzir na vida terrena, construindo bens para serem desfrutados também na eternidade. Cada cristão precisa ardentemente buscar a Deus em oração para vir a ter a mente de Cristo, possível apenas por meio do Espírito de sabedoria, do Espírito de revelação e pela iluminação do entendimento que é feita pelo Espírito Santo. É impossível que o ser humano, com a sua natureza espiritual caída, tenha entendimento das coisas espirituais, pois elas são discernidas espiritualmente. Paulo chega a alertar que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O ser humano ele precisa da ajuda do Espírito Santo até para pensar nas coisas espirituais, pois é o Espírito Santo quem desperta o ser humano a ter interesse nas coisas de Deus. Paulo ele sabia dessa necessidade, por isso ele coloca como prioridade, como objetivo de sua oração, pedir a Deus que intervenha na ação maligna na vida humana, reverta a cegueira espiritual provocada pelo inimigo e capacite o ser humano a entender as coisas espirituais, iluminando de forma sobrenatural o seu entendimento, o seu coração, os seus afetos, as suas emoções que podem ser enganosas e danosas sem a intervenção do Espírito Santo de Deus. Conforme Jesus alertou quanto ao coração sem entendimento, sem a iluminação do Espírito Santo. Jesus disse: o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Isso é o retrato de uma pessoa sem a mente iluminada pelo Espírito Santo. Que nós possamos buscar ser iluminados pelo Espírito Santo, para que do nosso coração saia vida, não só para nós mesmos, mas também para as pessoas à nossa volta. O bispo Abner Ferreira, em seus comentários, ele frisa que quando os olhos do coração eles são iluminados pelo Senhor, os olhos interiores, eles podem compreender as verdades acerca de Deus. O que é que está te motivando a orar? A ir para a presença de Deus de uma forma mais intensa? Se for o caso, reveja suas motivações e deixe que a alegria do Espírito Santo em seu coração, a sua fé em Cristo e os testemunhos dos santos te motivem a orar mais e de forma resiliente na dependência de Deus. Seja disciplinado, seja disciplinada a orar, se ajustando às orientações bíblicas quanto à forma de orar. Inclua em suas orações o sentimento de gratidão a Deus, as ações de graças e também a intercessão, colocando outras pessoas na presença de Deus. Insira também os objetivos focados por Paulo e que Deus conceda a você e às pessoas por quem você interceder o espírito de sabedoria e de revelação, como também que Deus ilumine os vossos corações. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.